TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. E vamos hoje então falar, esperando o nosso querido João a pôr a nossa pesquisa. Nós vamos falar sobre na lavoura do bem. Quando falamos em lavoura, logo pensamos no trabalho, no cultivo. Mas nós vamos falar da lavoura de Jesus, que é a lavoura do bem. Portanto, a lavoura do bem, no contexto do Espiritismo, refere-se à prática constante e ativa do bem, utilizando a mediunidade como ferramenta para auxiliar no progresso espiritual, como também, obrigado, Bia, na transformação do mundo. E é um convite à ação, onde cada um de nós, independentemente das nossas dificuldades, das nossas limitações, nós podemos semear o bem sempre. E em todas as oportunidades que a vida nos oferece, seja através das palavras, seja das ações, dos pensamentos. E vamos então agora falar um pouquinho o que significa essa lavoura do bem. Que significado ela tem para nós, no contexto espírita. Portanto, ela é uma prática contínua. E esta prática contínua significa o quê? Que a lavoura do bem ele não é um evento isolado, mas sim uma atitude constante de praticar bem em todas as circunstâncias da vida. Também vamos ver qual é a ação desta lavoura. A ação e não apenas o discurso. E a doutrina espírita, ela enfatiza a importância da ação. Por isso que Kardec fala, não é? Que a fé tem que ser uma fé raciocinada. Uma fé raciocinada é uma fé ativa. Portanto, a ação é muito importante. E ela vai além das palavras e ela busca concretizar, não é? O bem em nossas vidas e no mundo. A doutrina é muito clara conosco. Por quê? Nós estamos aqui a caminho de um mundo de regeneração. Nós temos o Cristo que está trabalhando por este mundo de regeneração, do qual fazemos parte. E vamos caminhando na direção dele. Portanto, já começamos a perceber aqui a importância desta ação no bem, desta fé raciocinada, ativa. Ok. Também temos uma outra questão que chama muito a atenção das pessoas, que é esta conexão, este intercâmbio, do qual Kardec denominou a mediunidade. Então, a utilização da mediunidade, nesse sentido. Para aqueles que possuem a mediunidade, uma mediunidade aflorada, veio com este compromisso. Ela é vista como uma ferramenta para auxiliar no progresso espiritual e na assistência aos outros. Isso é muito importante, nós tomarmos conhecimento que a mediunidade ela não está para a comunicação entre o mundo material, o mundo dos espíritos na vida da matéria e os que estão do outro lado da vida, para querer saber certas coisas fúteis. Não é isso. É uma responsabilidade muito grande
Então, isso significa dizer o seguinte: a mediunidade, ela, por exemplo, no contexto de dar assistência àqueles que partiram e que não têm o menor conhecimento de que já se encontram no mundo espiritual. E que a espiritualidade superior vai trazer esses espíritos para uma reunião de intercâmbio mediúnico, uma reunião privada, porque ela não é aberta ao público e nem poderia ser. Porque quando nós vamos ao médico, nós não queremos que o gabinete esteja com a porta aberta para falarmos das nossas dificuldades. E os espíritos que vêm, que são trazidos, eles estão muito frágeis, eles estão fora da vida da matéria, eles não têm conhecimento disso. Então é preciso usar o médium e o seu ectoplasma para que haja um pequeno choque e que ele possa ouvir do assistente que ali está, sob a ação também da espiritualidade maior, para dialogar com ele, para ajudá-lo a tomar conhecimento da sua nova realidade. Seguindo, nós também vamos falar sobre essa semeadura no bem. Semear, não é? Portanto, cada ato de bondade, cada palavra amiga, cada pensamento positivo são sementes que lançamos na lavoura do bem. Por isso, nós somos livres na semeadura, mas a colheita é obrigatória. Então, nós estamos aprendendo com a doutrina o valor do bem, dos ensinamentos de Jesus, do amor ao próximo, de fazer ao outro aquilo que nós precisamos e desejamos para nós, esperando que germinem e produzam frutos de paz e harmonia. Também nós vamos aprender como praticar a lavoura do bem. E as oportunidades que nós encontramos no cotidiano para esta prática. E nada mais é do que observar as situações do dia a dia e identificar oportunidades para praticar o bem, seja através da caridade, da ajuda ao próximo ou da disseminação das mensagens positivas. Então, nós temos esta oportunidade no nosso dia a dia. E nós não podemos esperar pelo amanhã. Nós não podemos deixar fugir esta oportunidade. Porque se nós perdermos esta oportunidade, já é uma sementinha menos que nós estamos plantando no nosso caminho, no nosso melhoramento espiritual, no nosso progresso. Também, nós temos que fazer o quê? Por que nós temos que estar na lavoura do bem e praticar o bem? Para evitar o quê? O mal. Nós já praticamos muito o mal. E chegou o momento de nós fazermos exatamente o contrário. E evitar o mal. Então, como evitar o mal? É não compactuar com ele, seja através de comentários negativos, ações prejudiciais ou pensamentos destrutivos. Então, nós temos que lembrar daquele ensinamento de Jesus que o Mestre diz: vigiai e orai. Nós precisamos aprender muito a vigiar os nossos pensamentos, porque imediatamente que nós pensamos em alguma coisa ou falamos, daquele momento em diante já não tem como voltar atrás. Então, por isso que ele diz para que nós vigiemos os nossos pensamentos. Porque também os nossos pensamentos, eles têm uma frequência em que o mundo espiritual também vai perceber o nosso pensamento. Então,
quando nós estamos falando aqui em evitar o mal, nós não podemos esquecer que o mundo de provas e expiações ainda tem aqueles nossos irmãos que estão sendo renitentes no mal. E eles estão trabalhando no sentido ao contrário daquilo que Jesus está a fazer, que é o trabalho no bem. Então, é muito importante essa vigilância e a oração, porque a oração é o único fio condutor que nos liga ao mundo maior e que nos liga a Jesus. Ok. E aí, ainda na prática da lavoura do bem, nós temos que ter o quê? Confiança no futuro. E confiar no futuro é manter a esperança. É a confiança no futuro, essa esperança que nós temos que ter no nosso coração, mesmo diante das dificuldades. Lembrando que o bem sempre prevalecerá. Meus irmãos e queridos amigos, muitas vezes, nossos irmãos que nos vêm aqui a trabalhar e a falar, tem pessoas que pensam assim, nossa, com certeza que nós não temos nenhuma dificuldade. Muito pelo contrário. Os nossos desafios são muito grandes. O convite foi nos feito por Jesus, mas os desafios são muito grandes. E, como os ouvimos na oração da Ana, não é porque nós estamos aqui que, através da prece, nós vamos tirar as dificuldades, os espíritos vão vir e tirar as dificuldades do nosso caminho. Não, porque é da lei de justiça do Pai que tudo aquilo que nós semeamos em muitas existências pretéritas, nós temos que fazer a nossa colheita. Mas Ele nos dá as condições, se assim o desejarmos, de colhermos através desta lavoura do bem com Jesus, diminuindo, aliviando as nossas aflições, as nossas dificuldades e manter essa esperança e essa confiança num futuro muito promissor, em que, sem dúvida nenhuma, o bem prevalecerá. E este bem e este futuro, ele é próprio do mundo de regeneração. E nós estamos aqui porque nós desejamos isso. Nós queremos vencer a nós mesmos. Porque nós queremos extirpar de nós o orgulho e o egoísmo, que são as maiores chagas, como fala o benfeitor Emmanuel, da humanidade. Ok, ainda falando desta prática, nós temos que trazer exemplos, não é? Então, um exemplo pessoal é acreditando que o exemplo pessoal, o nosso exemplo, ele tem mais poder de persuasão do que muitas palavras. Nós estamos aqui a aprender, não é para ir lá fora ditar as regras de conduta. Não. Nós temos que mostrar esta conduta através dos exemplos das nossas atitudes, do nosso modo de ser e estar, do respeito que nós temos que ter para com todos aqueles que estão caminhando, com quem nós nos encontramos. Lembrando sempre que nós estamos rodeados por uma multidão de quê? De espíritos, de irmãos que se encontram do outro lado da vida, que nos observam. Então, se nós temos esta multidão de espíritos que nos observam, nós, praticando bem, com certeza, teremos em nossa companhia os mensageiros de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, então, agora vamos falar num outro ponto desta lavoura, que é a importância. Por que é tão importante a lavoura do bem?
Porque ela está direcionada ao progresso espiritual. E como atingir, como conquistar este progresso espiritual? É óbvio, é a prática do bem que vai contribuir para o crescimento espiritual, para o nosso crescimento. E vai nos auxiliar na evolução e no alcance da felicidade, né? Assim como vivem os espíritos que também passaram por este processo todo e que hoje já habitam mundos felizes e que estão a ajudar Jesus, que é o governador desse planeta, no progresso de todos nós. E ainda sobre esta importância, nós temos que falar sobre o quê? Sobre essa transformação do mundo, essa transformação que estamos todos a passar. Nós estamos em contagem regressiva para, de uma vez por todas, o mal ser banido do planeta. Então, a lavoura do bem, ela é vista como um caminho para transformar o mundo em um lugar melhor, mais justo e fraterno. E é exatamente isso que todos nós desejamos. Por quê? Nós estamos cansados de sofrer. Nós não queremos mais carregar este peso sobre os nossos ombros. E pouco a pouco, na medida do nosso trabalho com Jesus, nós vamos então retirando da nossa bagagem tudo aquilo que nos pesa. Sobre essa importância, também nós temos na criação de um mundo melhor, não é? Que ao praticarmos o bem, nós então vamos contribuir, porque Jesus não trabalha sozinho, a espiritualidade maior não trabalha sozinha. Nós somos este rebanho de Jesus, né? Então, como ele diz, meu Pai trabalha e eu trabalho também. E nós? Se nós estamos aqui para melhorarmos, nós vamos cruzar os nossos braços e se manter na nossa zona de conforto inferior? Não. Então, nós temos que trabalhar para contribuir com o Cristo, com a espiritualidade maior, nesta construção de um mundo onde prevaleçam o quê? A harmonia, a paz e a fraternidade. Muito bem. São esses conceitos, não é? E nós agora vamos ao Evangelho, porque nós temos uma passagem muito importante que faz parte desta lição e que está no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, no ponto 5, que é justamente a parábola do semeador, não é? Então, nós vamos falar sobre ela, né? Porque ela é bastante extensa e ela é muito importante. E para nós aprendermos, nós temos que ir com calma. Nós temos que falar e trazer a interpretação que não é nossa, está nos livros de apoio que nós vamos buscar da nossa pesquisa. Então, nós temos aqui o seguinte: nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, e eu coloquei em cores, não é? Para nós começarmos a perceber a interpretação. Então, essa expressão, tendo Jesus saído de casa, revela a incansável dinâmica da forma dele agir. Ou seja, levantar-se, agir, dirigir-se, entrar, chegar. É uma lição que nos alerta quanto ao imperativo do trabalho. E nós aqui falamos constantemente do trabalho. E de que mais? Da perseverança. Refletindo, o que é que nós vemos? Que o ato de sair de casa não se resume à mera rotina externa. Simboliza também a saída do nosso casulo mental, onde costumamos permanecer recolhidos, às vezes por séculos, milênios, no culto do egocentrismo
e de onde necessitamos nos afastar sob novos fundamentos. Para quê? Para cultuar os legítimos valores da vida. Veja como é importante nós irmos buscar as referências, né, dentro da doutrina espírita, os livros. O compromisso desta casa é este, né, da divulgação, do esclarecimento, para nós percebermos as palavras de Jesus, que naquela época ele falava em parábolas, porque não havíamos condições de interpretar, de saber mais. Tudo tem o seu tempo. Nós já estamos num processo de amadurecimento espiritual, já um bocadinho melhor, para poder perceber estes ensinamentos. E, em seguida, ele diz: sentou-se à beira do mar. E logo, portanto, essa informação, sentou-se à beira do mar, revela o local onde Jesus se posicionou para atender a multidão necessitada. Este local também pode ser entendido como sendo o mar das experiências humanas, ponto propício ao crescimento espiritual do ser humano. É através das nossas experiências, das nossas dificuldades, dos processos que nós temos que ultrapassar, que nós vamos, então, entender, né, a nós próprios. Depois, ele diz assim: juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca onde se sentou. E o que significa isso? Eis aqui um atestado fiel das ações de quem possui autoridade moral, Jesus. Nós percebemos que todo coração que se lança ao esforço de renovação e trabalho efetivo no bem, juntou-se, ou seja, junta-se a outros corações em torno de si, forma uma multidão, carente de segurança e amparo. Eram todos aqueles que estavam à volta de Jesus, carentes de amparo, de auxílio, de aprendizado. Eles aproximam-se de Jesus. Nós estamos na mesma condição. Hoje, nós temos necessidade de estar na presença do Cristo. E atraído por quê? Pela sua poderosa vibração de amor. Nós viemos para cá porque nós estamos carentes de estar com este amigo maior, Jesus, e sentir a sua vibração de amor. Da mesma forma, os princípios da caridade, que nos indicam que os laços de simpatia também são importantes nas atividades de auxílio, de cooperação com Cristo. A questão da afinidade. E o magnetismo de Jesus, ele tinha uma feição não apenas terapêutica, mas de alta ressonância no que diz respeito ao redirecionamento da vida de muitos corações sofredores, oferecendo-lhes diretrizes mais felizes e mais gratificantes na condução da própria existência. É exatamente isso que nós estamos aqui a fazer. Nós desejamos dar um novo curso à nossa vida, um novo caminho, uma nova forma de pensar, de agir e de estar. Depois ele diz: todo o povo permaneceu de pé na praia. O povo, pelo fato de estar em pé, define a sua disposição de aprender, de receber ou acolher as orientações vindas do mestre. Estava em pé, isto é, pronta, preparada para aprender com segurança. Ou seja, aquela movimentação, né, que as pessoas tiveram, estavam ali, não importa
não estavam preocupadas se tinha lugar para sentar ou não. Né? Aqui também não acontece quando a gente vem ouvir um palestrante que vem de fora, não importa se eu tenho lugar para sentar na cadeira, eu posso ouvir até do jardim. E quantas vezes a nossa casa antiga ficava repleta de pessoas e tinha pessoas até sentadas no degrauzinho da entrada da porta. Lembra isso, Rosarinho? A casa ficava lotada. Né? Tal e qual nessa passagem com Jesus. E ele então disse muitas coisas por parábolas falando. Aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E as aves do céu vieram e a comeram. Aquele que semeia saiu a semear é a expressão que encerra profundo magnetismo. Jesus, ele saiu para semear. Trata-se de um convite dirigido aos espíritos que estão abertos ao aprendizado. Já que a mensagem do Cristo implica o quê? O lançamento de sementes nos diferentes solos humanos. Uma vez que o Evangelho de Jesus, assim como a doutrina espírita, trabalham sempre a semente, raramente o fruto. O verbo sair implica significativa dinâmica operacional, ou seja, é uma movimentação. Semear sempre o Evangelho, independentemente dos solos e das circunstâncias, sem aguardar resultados dessa semeadura. Portanto, é preciso abrir as portas do coração e sair do casulo cristalizado das conveniências alimentadas e realimentadas ao longo dos tempos. Portanto, se nós estamos nesta lavoura com Jesus e Ele está semeando em nossos corações, também seremos nós os seus trabalhadores, porque o convite está feito. E aí, então, nós fomos num outro livro, o Evangelho dos Humildes, do Eliseu Rigonati. E ele, então, diz-nos assim, que aqui vemos os indiferentes, né? Aqueles que ouvem, mas não dão importância ao Evangelho, ou seja, achegam-se ao Evangelho, ouvem as lições e retiram-se. Seus corações não sentem os ensinamentos e, por comodismo, acham mais fácil abandoná-los. São terrenos ainda não preparados para a semeadura. Tudo tem um tempo na vida, não é? Então, são essas pessoas alheias que ouvem falar do Evangelho, mas que se mantêm diferentes, não é? E guardam em si a promessa de produzir quando as provações ou o conhecimento lhes marcarem a existência. As pessoas representadas pelo terreno situado à beira da estrada foram totalmente refratárias ao Evangelho. Representam, sem dúvida, os materialistas de todos os tempos. Somente as reencarnações sucessivas, associadas ao aprendizado desenvolvido no plano espiritual, poderão reajustar os situados ao pé do caminho para as realidades espirituais e para a importância do Evangelho. Então, muitas reencarnações. Lembrando que os renitentes no mal, esses espíritos que estão renitentes no mal, muitos já foram retirados do planeta Terra e outros ainda, Jesus está trabalhando para tentar, não é, conseguir com que eles se arrependam, pelo menos o arrependimento, para que eles possam ainda reencarnar num planeta de regeneração. E depois
nós temos outra parte e que diz assim: uma outra parte desta semente caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu. Por quê? A terra onde ela estava não tinha profundidade, mas saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Aqui, as pessoas representadas pelo terreno pedregoso, elas se encontram numa situação melhores que as anteriores. As pedras indicam formações mentais cristalizadas, ainda existentes em todos nós, espíritos imperfeitos, mas que precisam ser removidas ou desfeitas, seja pelo conhecimento das verdades imortais, seja pela melhoria moral, bênçãos concedidas pela bondade do Pai Celestial. E as pedras também podem ser vistas como condicionamentos ou reflexos dominantes da personalidade que se expressam sob a forma de interesses passageiros e superficiais e que não cedem espaço a entendimentos mais profundos, né? Por quê? Estamos preocupados olhando só para as coisas fúteis. E as pessoas simbolizadas pelo terreno pedregoso são as entusiastas de primeiro momento, que, ante os menores obstáculos que surgem no exercício do bem, não conseguem se manter fiéis aos ensinamentos de Jesus, deles se afastando, não é? E aí desistem. Desistem de quem? De si próprios, desistem do Cristo. Não tinha raiz. Trazendo este simbolismo para a nossa própria condição espiritual, percebemos que, se não existem raízes nas nossas manifestações de mudança para melhor, é natural que a sementeira fracasse ou que a transformação seja adiada. Nós precisamos estar muito atentos a isso, para não perder a oportunidade da encarnação. E quando fomos pesquisar no livro Pão Nosso, o benfeitor Emmanuel diz-nos assim: quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto a semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. E o benfeitor ainda nos fala: a renovação indispensável não é a de plano exterior flutuante. Transformar-se-á o cristão devotado, não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz em novas concessões. Então, vejam bem como o benfeitor é muito claro e nos ensina tanto, não é? Que nós que desejamos realmente a nossa transformação, nós temos que nos devotarmos a estes ensinamentos de Jesus e que eles estejam dentro de nós, né? Muitas vezes nós nos preocupamos mais com o outro do que conosco mesmo. E muitas vezes nós temos que passar por muitas dificuldades para perceber isso. Muitas vezes também não queremos que o outro passe por uma dor, né? Queremos que ele se transforme pelo amor, mas ele ainda não está preparado. Ele precisa da amiga dor para despertar. O benfeitor ainda nos diz que, assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Então, nós temos que voltar a relembrar o ensinamento de Jesus sobre a vigilância, porque nós oscilamos muito no nosso pensamento, não é? Lembrando que nós
temos o outro lado, o lado espiritual, e nós estamos sempre ali, em contato com os nossos irmãos do invisível. Então, nós temos que estar muito atentos, né? Justamente porque nós somos espíritos imperfeitos, e então o nosso pensamento está sempre oscilando. Basta a gente tomar conhecimento de alguma coisa, não é? E que, de repente, a gente tece um comentário e a gente... Opa, o que é que eu estou fazendo? Não é? Aí a gente tem que ter sempre... E Richard Simonetti fala isso. Eu já assisti N vezes essa palestra dele. E ele diz sempre ali, que nós temos que ter sempre em nossa mente assim... faça ao outro aquilo que você quer que o outro te faça. Então, quando você pensar em alguém e, de repente, vir qualquer coisa que não é menos boa, você tem que pensar, será que eu gostaria que alguém pensasse de mim assim? E qualquer outra coisa. A regra áurea é extremamente importante para todos nós. E nós temos que ter ela muito, muito fincada no nosso pensamento e no nosso coração. Benfeitor... desculpa. Passando agora para a continuação da parábola, ele diz, outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles os sufocaram. Os espinhos indicam o quê? Indicam outro tipo de solo, onde as sementes foram semeadas, mas são viciações, más inclinações ou imperfeições que ainda abrigamos. E todo ensinamento que cai no coração de alguém que esteja ainda nesta condição de vícios, de más inclinações, que se compraz nas más inclinações, né? O que acontece? Os ensinamentos ficam abafados, sufocam. Então, nós devemos ter cuidado com esses espinhos, que são as viciações, as más inclinações, né? Já que podem colocar em risco a boa produção da semeadura, além de sufocarem os mais valorosos projetos e as mais nobres intenções. Voltando ainda para o Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati diz assim, temos aqui aqueles que, ao ouvirem a palavra divina, comparam as coisas materiais com as espirituais e se decidem pelas materiais, por parecer-lhes um caminho mais fácil e mais cômodo. Pois é, a nossa transformação, o nosso trabalho interior, ele realmente é um trabalho de suar a camisa, de regaçar as mangas e de suar. Tal qual fazemos quando vamos à academia, né? A gente transpira. Então, quando nós procuramos o Cristo e queremos estar com Ele, nós já temos que ter bem assente no nosso pensamento que vai ser um trabalho difícil, porque nós temos que modificar, porque senão nós não estamos com Ele. Então, é por isso que muitas vezes a espiritualidade maior, quando está esclarecendo um irmão do outro lado da vida e que está atormentando alguém, está dificultando o caminho de alguém que já encontrou o Cristo e que quer a sua transformação e que está lutando por isso, a espiritualidade maior mostra para ele e diz assim, você tem dois caminhos, ou você vai por este, ou você vai por este. Ou você vai pelo caminho dos espinhos, da dor, ou você vai pelo caminho do amor, da transformação. E muitas vezes, quando o espírito está muito relutante, a espiritualidade, porque Deus sabe o que é melhor para todos nós. Então esse espírito reencarna. E muitas vezes nem dá conta que vai reencarnar. Porque não tem outro jeito. Vai reencarnar. Vai aprender. Por isso que eu costumo dizer assim, nós fazemos planos, mas os planos de Deus são outros.
bem diferentes dos nossos, porque o Pai sabe o que nós precisamos. E, continuando ainda, o nosso Eliseu Rigonati diz: são almas de pequenino desenvolvimento espiritual que se acomodam melhor nas facilidades que a matéria proporciona. Não é? Então, os espinhos representam também o quê? O egoísmo, a intolerância, a maledicência, o autoritarismo, o orgulho, a vaidade, o personalismo, entre tantos outros vícios que criam obstáculos ao processo de evangelização da criatura humana. Vamos então continuar com o Evangelho, e diz assim: outra finalmente caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por um, outros 70 e outros 30. Portanto, os ensinamentos do Evangelho, quando alcançam as pessoas simbolizadas pela boa terra, são assimilados e difundidos num processo natural. O terreno fértil produz uma lavoura de significativo valor, caracterizada por frutos suculentos e nutritivos. Os adeptos sinceros do Evangelho de Jesus são, assim, a boa terra, inspirados nos ensinamentos da Boa Nova. Se esforçam e vivenciam sem medir sacrifícios. Nós podemos dizer, e permita-me as companheiras e os amigos espirituais, relembrar os fundadores desta casa, não é? Porque, de fato, é preciso muita coragem e é preciso ultrapassar, vencer muitos obstáculos para assumir o compromisso em construir uma casa com o Cristo. Então, com todo o nosso respeito, com toda a nossa gratidão, que eles recebam de nós o nosso carinho, a nossa gratidão e o nosso amor, onde quer que se encontre. Continuando, diz assim: que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. E o nosso benfeitor vai dizer assim: se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando nas leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. E, continuando, o nosso benfeitor ainda no livro Fonte Viva, ele vai nos explicar sobre os lavradores, né? E Paulo escreveu ao seu filho querido Timóteo, dizendo: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. E aí o benfeitor vai nos explicar esta pequenina passagem, começando a dizer que há lavradores de toda a classe. Existem aqueles que compram o campo e exploram-no através de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos, sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhes dizem respeito. Temos diversos que falam despropositadamente com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Vemos numerosos
acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando a gleba que lhes foi confiada a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição, e perdem a sublime oportunidade de semear. Muitas vezes, nós somos convidados ao trabalho e nós cogitamos destas indisposições todas e deixamos de vir à tarefa. A natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Mas o agricultor que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto. E assim ocorre na lavoura do Espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. E o benfeitor nos fala, Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador, distinguido por César, ou mais endinheirado, seria o legítimo detentor da colheita. Mas asseverou, com indiscutível acerto, que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. E assim somos todos nós que recebemos este convite divino de sermos trabalhadores do Cristo, de aprender o seu Evangelho, de sentir o seu Evangelho e de, apesar de todas as pedras que nós colocamos nos nossos caminhos, devido à nossa ignorância, devido à nossa teimosia, mas Jesus não desiste de nós. Ele está conosco, prometeu estar conosco até o final dos tempos. Vamos tirar as pedras que colocamos no nosso caminho, trabalhando na lavoura do bem com o Cristo, dedicando-nos a Ele, entregando o nosso coração a Ele, e nós conseguiremos receber os frutos da nossa semeadura. Muito obrigado por me ouvirem, muita paz a todos, muito bom fim de semana. Bom, vamos então, agora depois desta caminhada, porque é uma caminhada milenar que nós temos que fazer, que ainda não está concluída, ainda vamos demorar muitos séculos a fazê-la. E porquê? Porque a Nádia falou-nos da parábola do semeador. É a primeira parábola das 7 parábolas que nos falam sobre o reino de Deus. E nós vamos construir o reino de Deus dentro de nós. Então a caminhada, a colheita do bem, é uma colheita que vamos ter que fazer internamente, sem grandes alardes exteriores, que nós às vezes achamos que é o contrário, não é? Ela tem pouco alarde exterior, ela é uma tarefa árdua, muito árdua, porque é vencermos-nos a nós próprios para a seguir exteriorizarmos esse bem. Mas a construção do reino de Deus vai-se fazer dentro de nós. E temos por isso logo a seguir a parábola do trigo e do joio. É porque nós temos o trigo e o joio dentro de nós. Como temos o potencial todo que nos fala a seguir o grão de mostarda, mas ainda não fizemos o grão de mostarda transformar-se numa bela árvore. Como ainda não descobrimos o tesouro escondido, como ainda não descobrimos a pérola dentro da ostra, que também está escondida, para no final, na 7ª parábola, chegarmos finalmente à rede, que nos vai falar também do mundo de transição e das bênçãos que Jesus tem à nossa espera. Onde haverá mais uma vez, como nos diz, não é? Como nos diz a parábola, separar os peixes bons dos peixes maus. Então, é isso que nós temos que fazer dentro de nós. Para a colheita do bem, nós temos que separar o que é menos bom
e semear o que é bom. E claro, contamos sempre com Jesus. O Evangelho é o roteiro. Jesus diz no Consolador Prometido, capítulo 6 do Evangelho, ele diz-nos que é o jardineiro que semeia no silêncio dos nossos pensamentos. É lá que ele semeia. É lá que ele nos dá as melhores intuições. Não é quando estamos no barulho, é quando estamos dentro de nós e nos somos capazes de ouvir a nós próprios. Ele aí fala connosco. Aí conseguimos ouvir. Nós chamamos-lhe comumente as intuições, mas elas são essa ligação profunda para um dia colhermos no bem, para agora semearmos e depois colhermos. Porque nós estamos sempre a colher. Hoje colhemos o nosso ontem, mas nós já estamos a semear o amanhã. Então vamos semear um amanhã que nos traga mais felicidade e mais harmonia. E vamos então para a nossa prece de encerramento. E vamos mais uma vez agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo, que enche os nossos corações com o seu Evangelho, com as suas palavras imorredoras de esperança, de fé e também de conhecimento acerca do mundo que o Pai preparou para nós, do nosso destino e da nossa razão de aqui nos encontrarmos para evoluirmos como filhos de Deus que somos, imortais. Aqui nos encontramos nosso Senhor Jesus Cristo, profundamente gratos da mensagem e das bênçãos que foram derramadas sobre nós. Sabemos, Senhor, que caminhais conosco há milénios e mais uma vez viemos ao vosso encontro e vos pedimos que nos ajudeis a trabalhar dentro dos nossos corações, no silêncio das nossas almas. Ajudai-nos a ouvir-vos, a encontrar a mensagem que tens para todos nós. Ajudai-nos a encontrar o caminho, a semear a semente do bem, da paz e da luz, primeiramente nos nossos corações, para que possamos, Senhor, trazê-la pouco a pouco para o nosso dia a dia. Mas ajudai-nos sempre também, através do caminho que fizermos com o nosso próximo, a aprimorarmos-nos. Ajudai-nos, Senhor, a que esta encarnação seja dada por abençoada e que, apesar de tudo, não sendo completistas, possamos sair dela melhor do que nela entramos. Estendei estas bênçãos, Senhor. Estendei o vosso Evangelho de luz e de amor ao mundo lá fora. Levai a paz, Mestre, ao coração de cada um nos dois planos da vida. E ajudai-nos com a nossa migalha a construir um mundo melhor. Abençoai-nos, Senhor, e sede conosco, hoje, agora e para todo o sempre. E que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.